Recording in progress. Então, bora lá. Muito bom dia. Mais um dia, então. Bom dia, meu amor. Você acabou de acordar. Mais um dia de um encontro do café pré-imersão. Digamos, né? Assim. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Então, hoje a gente vai iniciar. Eu quero que vocês estejam aqui, presente. Porque esse tempo que a gente tira para estar aqui é um tempo de vocês olharem para dentro e também é um momento da gente olhar para nossas relações. E hoje a gente vai falar de algo muito pesado, digamos assim. Mas a gente vai falar o que sustenta um relacionamento saudável. O que sustenta um relacionamento saudável? A gente sabe, a gente vê, né, o que não dá certo. Mas hoje eu quero trazer para vocês o que sustenta esse relacionamento de uma forma saudável. Digamos. Então, relacionamento, gente, todos os relacionamentos, eles refletem primeiro a forma como a gente relaciona com nós mesmos. A gente já falou sobre isso, mas hoje a gente vai entrar num outro aspecto, um viezinho um pouquinho diferente. Se eu vivo uma briga interna, uma cobrança, uma rejeição com quem eu sou, cedo ou mais tarde, gente, isso vai aparecer no meu relacionamento, no vínculo que eu tenho com o outro. Na parte sistêmica, né, na visão sistêmica, a gente chama isso de projeção. Aquilo que eu não aceito em mim, eu acabo projetando no outro. Isso aqui é muito profundo. Por quê? Porque eu crio uma expectativa, né? Uma expectativa que não é suprida em mim e eu quero que o outro supra isso. Qual é o perigo disso? Eu me encontro com uma pessoa que pode suprir essa demanda minha, que eu não tenho, e depois que ele suprir essa demanda minha, eu olho para ele e digo: Ok, eu não preciso de você para mais nada, eu vou suprir outra demanda. E aí eu entro em outro relacionamento. São pessoas que estão sempre querendo, estão sempre trocando de relacionamento, porque está sempre suprindo uma demanda ali mais rasa, digamos assim, né? Então, o que acontece? Antes da gente esperar um reconhecimento, um cuidado, a gente precisa primeiro se reconciliar com nós mesmos. A gente precisa olhar para a nossa relação com nós mesmos. Aquele primeiro encontro onde eu disse para vocês, como está a minha relação comigo mesma? Então, estudando, vendo, tratando tantos casais, eu vejo que se a gente não olhar primeiro para nós, para o eu, para nossa identidade, não tem como melhorar o meu relacionamento. Porque são duas pessoas. E essas duas pessoas, elas vêm cheias de bagagem, vêm cheias de história, vêm cheias de traumas, de medos. Vem eu com a minha bagagem, minha malinha de traumas. Vem o Bruno com a malinha dele cheia de traumas. E aí a gente começa a se relacionar. Imagina que salada de fruta é isso. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei do que eu preciso. Imagina, aí eu quero que dentro da mala do Bruno tenha algo que me preencha. Uma falta que o meu pai teve, meu pai trabalhava muito, era um pai mais ausente, e aí eu quero que ele supra essa falta do meu pai com as coisas que ele tem dentro da malinha dele. Faz sentido, gente? Não faz. Então, para a gente começar, até então era só a introdução, aonde em vocês que vocês ainda se rejeitam ou ainda se cobram além da conta. Conta ali para mim no chat. Vou escutar vocês. Bom dia. Aonde que vocês ainda se cobram demais?
Aonde que você ainda se rejeita? Ah, eu não aceito isso em mim. Aonde? Escreve. O maior conflito, um dos maiores conflitos nos relacionamentos surge quando? Quando a gente não sabe, não sabemos quem somos ou qual é o nosso lugar. Como assim não sei quem eu sou? Não sabe. Não sabe. Eu não sei perder. Bom dia, Andressa. Eu não sei perder. E aí vira um cabo de guerra. Por quê? Porque aí você fica competindo, competindo, porque você não quer perder. Porque a pessoa que, né, não quer perder, ela quer ter o controle de tudo, né? Ela não quer perder esse controle. Então, você vai ver o que vai acontecer com isso. Daqui a pouco eu vou falar. Então, se a gente não sabe realmente quem somos e qual é o nosso lugar, a tendência desse relacionamento fracassar é muito grande. Na visão sistêmica, a gente fala de três ordens. A gente tem três ordens, três leis: pertencimento, ordens, né? Hierarquia e pertencimento, ordem, hierarquia. Ordem e hierarquia, isso, eu falei junto. Então, nós temos essas três leis. E dentro do relacionamento, precisa ter algo muito importante, que é as ordens. Cada um tem uma posição, e essa posição ela precisa ser respeitada. Essa posição, tanto na família, no trabalho, no relacionamento afetivo, precisa ser respeitada. Porque se não respeitada, o papel se inverte. É quando eu viro o homem da casa. É quando eu só cobro. Quando eu me diminuo demais, eu me coloco abaixo do meu lugar. O que seria se diminuir? Fazer tudo, 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 tudo para ele, sem fazer nada. Então, eu me diminuo para caber dentro desse relacionamento. Eu aceito qualquer coisa que ele faz. Ele me desvaloriza, menospreza, e eu fico ali. Quando eu inverto essa ordem também, ela também pode ser o oposto. Quando eu me acho maior do que sou, é onde a gente começa a carregar fardos que não são nossos. Nos dois casos, a relação adoece. Então, imagina que é vocês dois aqui, ó, né? Vou pegar esse exemplo. Nós somos adorados, porque somos mulheres e os homens são adorados. Cada um tem o seu lugar dentro do relacionamento. Se eu me diminuo para caber, para receber uma migalha, digamos, de carinho, de atenção, de Não, respeito, assim, eu não me ganhei diminuo. pezinho de criança hoje. Não ganhei pezinho de criança. Gente, quem não tiver com o microfone fechado e puder fechar, já fechei. Então, o que que acontece? Tem nós dois aqui, né? Aí eu me diminuo. Ou então eu cresço demais. Ah, ele não dá conta, deixa que eu abraço, eu faço tudo, eu resolvo tudo. O eu. Aí eu cresço. A relação ela vai ficar doente. O que a gente precisa? Nós somos iguais, somos diferentes, tá vendo? Somos de cor diferente, mas de tamanho, nós somos iguais. Nós somos do mesmo tamanho. Nenhum é maior e nenhum é menor. É isso que ele quer dizer que Bert Hellinger fala das ordens, né? As ordens no relacionamento. Então a gente precisa ser igual. Quando eu me diminuo ou diminuo ele, quando eu diminuo ele é porque eu me sinto maior que ele. Essa relação, ela tá dizendo que ela vai fracassar. Olha para o seu relacionamento. Mesmo que você não tenha ninguém nos seus relacionamentos passados, em qual extremo você costuma cair? Se diminuir demais ou tentar carregar demais? Querer sempre fazer, carregar fardo que não são nossos. Qual é a tendência? Né?
Mas nenhum de nós se constrói sozinho. Então, na visão sistêmica, os vínculos são como espelhos. Eles nos mostram, gente, partes em nós que sozinho a gente não conseguiria ver. Então, por isso que aquilo que ele faz, que te irrita tanto, é um estado de alerta para você olhar para você. Porque, às vezes, num conflito, a gente descobre uma dor antiga nossa. E, às vezes, é nessa proximidade de olhar para isso, a gente cria essa resistência. Essa resistência de ser cuidada, de ser amada, dele fazer as coisas por nós. Não tem jeito. Relacionamento são lugares de cura, mas também de revelação. Os relacionamentos, gente, eles não inventam a nossa dor. É como se passasse um scanner e mostrasse pra gente o que já estava lá dentro. E muitas das vezes a gente busca o pai da gente no nosso marido. Ou, de uma forma inconsciente, a gente gostaria que o nosso marido fosse como o nosso pai. Por quê? Porque o primeiro relacionamento com um homem que é diferente de mim é com o pai. Então a gente aprende a ser cuidada, a gente aprende a ser cuidada, a gente aprende a se relacionar. Essa carência, às vezes, que eu dependo do outro, eu aprendi com o meu pai. Se o meu pai foi um pai ausente, trabalhava demais, ou faleceu cedo demais, ou, coitado, não tinha, né, conhecimento suficiente para me ensinar, para me dar carinho, para me dar amor, eu busco isso no meu marido. Eu busco isso no meu marido. E aí vira aquela dependência emocional. Ai, mas eu não consigo nem falar para ele que eu não gosto. Por quê? Porque é como se você tivesse medo de falar para ele e dele não te amar e te abandonar e ir embora. Aí eu não vou falar para ele que eu não gosto que ele faz isso. Que ele deixa a toalha em cima da cama. Eu não vou falar para ele, mas aquilo te consome, é uma raiva, uma ira tão grande dentro de você que você nem sabe explicar. E aí você quer matar ele, mas você não consegue dizer. Primeiro, vou voltar um pouquinho. Primeiro que você nem sabe que é por conta daquilo. Só sabe que tá nervosa. Nervosa, explodindo, com raiva. Quando você começa a se escutar, se conhecer um pouco, começa nesse processo de autoconhecimento, descobrir seus traumas, seus medos, as suas feridas. Aí você começa a ter um pouco de consciência. Ah, mas mesmo assim eu sei que é porque ele deixa a toalha lá e eu não consigo dizer. Por quê? Porque você tem medo de desagradar ele e ele ir embora. Assim como você tinha muito medo do papai, com medo dele ir embora, dele não amar você e ir embora. Uma doideira, né? Vai contando pra mim ali no chat se tá fazendo sentido ou se eu tô muito doido no que eu tô falando aqui pra você. Imaginem assim, peguem duas qualidades do seu pai e dois defeitos. Pensem lá. Ah, meu pai. Ah, é muito trabalhador e muito inteligente. O defeito. Ah, meu pai é muito explosivo e meu pai é muito rígido. Imagina, pega essas duas qualidades e olha para o seu marido agora. Vê o que que tem nele que tem no seu pai. Começa a comparar. Gente, ontem eu fiz essa dinâmica com uma paciente no individual. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, porque ela não entendia porque o relacionamento dela estava tão ruim, e ela se questionava, e eu chorando. E aí a gente trabalhou, né, bastante coisa. E aí a gente chegou nisso, né, dela falar do pai. Gente, a hora que ela começou a descrever, e ela já tinha descrevido o marido, ah, porque ele é muito explosivo, eu nunca sei que jeito que ele vai chegar em casa, o humor dele é muito instável. Aí eu,
Aí ela, antes ela tinha falado do pai um pouquinho, sabe? Eu falei, parece alguém que eu conheço. Eu disse assim pra ela, brinquei com ela. Aí ela ria. Ela, ai, casei com meu pai. E é isso, sabe? A gente acaba buscando de uma forma para suprir aquilo. Lembra que eu comecei falando que é para suprir aquela falta em mim, eu busco no outro. Só que para manter um relacionamento saudável, gente, não é o outro que vai me preencher, que vai suprir essa ausência, essa carência. Não adianta a gente colocar expectativa no outro. Como eu vou dar para o outro se eu tô vazia? Não tem como. Tem como? Não tem como. Não tem como. Faz muito sentido para mim. Faz muito sentido. Então, quando eu tive a crise, né, no meu casamento, quando eu achei que não tinha mais jeito e tudo mais, eu comecei a buscar respostas, né, a saber, a entender. E eu queria muito que o Bruno fosse com algumas coisas do meu pai. Mas aí eu entendi que eu queria suprir essa demanda, essa falta, digamos assim, do meu pai com o Bruno. Depois de curada, gente, isso já faz 6 anos. O Zé já fez 4. Então, quando eu comecei o processo de cura agora, eu consigo ver. Antes eu não via, eu achava que eles eram o oposto. Primeiro, porque eu não via as qualidades do meu pai, eu só via mais os defeitos. E eu só esperava mais do Bruno. Eu queria que ele fosse mais. Mas quem precisava de mais era eu. Eu precisava me encher de quê? De eu mesma. Agora, passado, né, todos esses anos, né, eu vejo muita coisa semelhante nos dois. Muito. Meu pai é muito amável, o Bruno é muito amável. Meu pai é alegre, é divertido. Gente, e eu, com uma dor de filha, eu não conseguia ver isso. Eu tinha tanta dor, tanta mágoa. E não é o que aconteceu, é como a minha criança se sentiu. Minha criança se sentiu, primeiro, rejeitada quando eu nasci, porque meu pai só foi me conhecer quando eu já tinha 1 ano e meio. Eu só fui conviver com o meu pai, a minha mãe, né, foi morar com o meu pai e eu já tinha 3 anos. Então eu já tenho essa ferida de rejeição. Depois, aos 10, ele se separou da minha mãe. Mas para criança Fernanda, ele tinha me abandonado também. Ele tinha ido embora e me abandonado, me trocado. Não é o que aconteceu. É como eu me senti. E aí eu queria que o Bruno suprisse essa falta. Eu queria que ele viesse, me pegasse no colo. Sendo que isso não é a função dele. O relacionamento, lembra que eu comecei a falar? Ele vem para somar. Ele vem para somar, gente. Porque daqui do igual, a gente consegue olhar para frente, para o mesmo objetivo, para sonhos, para projeto, para os filhos. E aí o relacionamento começa a crescer. Quando cada um está vivendo só o seu sonho e só o seu projeto, não dá certo também. Eu vejo muito nitidamente isso quando vocês vêm só vocês para terapia, ou entram para mentoria, ou entram para algum programa, fazem começa esse processo de se conhecer, de se desenvolver. Aí você começa a crescer. E ele não aceita, ou ele acha que é perda de tempo, ele não se interessa, porque ainda não é o momento dele, talvez. Ele vai ficando para trás. Ele vai ficando para trás. O que acontece? Daqui a pouco você vai ver que é pesado carregar ele, porque ele não está ali alinhado. Gente, é impressionante. Então, o casal, para dar certo, eles precisam estar alinhados com os mesmos projetos. Mesmo que ele não vá viver aquilo com você, mas você precisa estar alinhado com, pelo menos com o apoio. Quando foi para mim crescer, quando foi para mim romper, ir para esse boom, né, de ir para as mentorias, o Bruno não entrou dentro das mentorias. Mas em todos os momentos,
Ele me ajudou com o José. Ele me levou várias vezes para Alphaville. Ele supriu isso. Então a gente tinha, porque era um sonho meu e ele estava ali me apoiando, acreditando naquilo. Isso é um relacionamento saudável. Agora, quando você quer fazer algo e tem que fazer escondido, isso não é saudável. Mais cedo ou mais tarde, isso vai estourar. A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Então, a primeira coisa, como eu me relaciono comigo mesmo? Quem eu sou? Quando eu entendi quem eu era, eu ainda, gente, tô aprendendo, assim. Alguns dias ainda eu levo uma, assim, né, de quem sou eu. Porque muitas das vezes a gente não enxerga quem realmente somos. A gente sempre tem a tendência de se desvalorizar, de se menosprezar, de se culpar, carregar uma culpa que a gente nem sabe de onde vem. Mas é uma culpa, ai, porque para mim tá aqui, ó, o José acabou de levantar, eu não dei café, não ajeitei ele. Aí o Bruno precisa pegar ele para mim, porque eu vou ter atendimento. Isso já gera uma culpa o tempo todo. E a gente se cobra demais. Mas quando é que a gente se ama? Essa é a tendência da gente, sabe? E tem uma coisa, eu falei ontem, ontem a gente teve um encontro, depois eu vou contar para vocês sobre isso. Era um projeto que Deus colocou no meu coração e ontem foi o primeiro encontro, foi a inauguração. E eu falei ontem para elas que tem algo que Deus nos dá que é único e que a gente tenta o tempo todo mudar. Personalidade, a nossa personalidade, o nosso jeito. Então, Deus nos fez dessa maneira. Fez a Fernanda, fez a Vânia, fez a Suzana, fez a Juliana. E aí a gente começa a se comparar com o outro lá. Olha só, vou dar um exemplo de comparação. Tem uma amiguinha minha, amiga, mas é uma amiguinha. E aí, outro dia eu vi que ela tinha ido treinar no cross 2 vezes. Aí eu falei, nossa, daí vendo ela treinar, eu vi o corpo dela, eu falei, nossa, deu aquela pontinha ali de inveja, sabe? E falei, tá, vamos comparar agora, né? Falei, por que que eu tô me desvalorizando perante ela? Gente, ela é solteira, mora na casa da sogra, não tem obrigação nenhuma com casa, com comida, com nada. Tem um trabalho que é do meio da tarde para de noite, que ela não tem praticamente responsabilidade nenhuma, ela é empregada. Aí eu olhei para mim. Eu tenho uma casa, tenho criança, tenho marido, tenho uma escola, eu tenho as mentoradas, eu tenho as alunas, eu tenho os casais, eu tenho um evento para acontecer. Aí eu falei, tá, agora tá explicado por que que eu não tô conseguindo ir treinar. Mas a tendência é a gente sempre se comparar e se diminuir, se desvalorizar. Se eu não tô atenta a quem eu sou, pronto, já cai. Aí você já fica ali no cocô da vaca, digamos, né? Então a gente precisa estar atenta nesse quem eu sou e olhar e reconhecer. Tá fazendo sentido, gente? Fala lá de novo para mim. Tá fazendo sentido? Eu comecei falando que hoje a gente ia fazer um movimento diferente. Tem pessoas aqui que nunca entraram, é a primeira vez. E eu não sei, eu preparei um momento diferente. Um momento de cura. Porque eu senti que vocês precisavam desse momento de cura. Então a gente vai fazer um exercício. Vou propor, quem quiser, faz. Quem não quiser, tá tudo bem. Mas é um momento onde você vai poder olhar e vai poder se curar. É uma vivência, é um momento de uma vivência. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a minha música. A gente vai começar de uma forma bem tranquila, bem leve. Eu vou convidar quem se sentir segura de fechar os olhos. E aí a gente vai simplesmente respirar. Respirar de uma forma bem tranquila. Esse é o momento
só seu, de conexão com a sua própria história. É uma conexão, é um momento de você se conectar com os vínculos que te trouxeram até aqui. Então, é 5 minutinhos, gente, é bem rápido. Desliga um pouquinho, deixa a pressa, se permita viver esse momento, sentir. Respira. Puxa e solta o ar. Eu não sei qual é a sua intenção hoje. Eu não sei por que você entrou nesse momento. O porquê você está aqui agora. Mas Deus te trouxe aqui. E Deus te trouxe para você poder viver esse momento. Eu quero que vocês imaginem na frente de vocês a sua família. Seus pais, sua mãe, seu pai, seus avós, seus irmãos. Vai trazendo todas as pessoas que vêm à sua mente. Um tio, uma tia, primos, sua bisavó, sua tataravó, todas as... Eu quero que você olhe no rosto de cada uma dessas pessoas que apareceu na sua frente. Eu quero que você olhe, só olhe, em silêncio, sem julgamento. Olhe através da pessoa da história que você tem com ela. E olhando para elas, eu quero que vocês reconheçam que elas vieram antes de você. E que cada uma delas carrega a sua própria história. Que a sua mãe também tem as dores dela. Que a sua avó também às vezes teve que se diminuir para caber no relacionamento, teve que aceitar menos, que a sua bisavó não foi ouvida, não pôde viver a vida que ela queria. Cada um tem as suas escolhas. E isso não cabe mais a vocês a carregar essas dores. Respire. E olhando para todas essas pessoas, eu quero que vocês digam para elas assim: vocês vieram antes e eu venho depois. Eu tomo a vida que recebi de vocês, do jeito que foi. Respira e sente como essas palavras agem no seu corpo. Vocês vieram antes, eu venho depois. Eu tomo a vida que recebi de vocês, do jeito que for. Do preço que vocês pagaram. E agora, volta a olhar para você. Imagine que você está na frente de um espelho. Olhe para essa imagem, para o seu reflexo no espelho. Olhe nos olhos, nos seus olhos. Olha no seu corpo. Olha no seu olhar, na sua presença. E olhando para você, eu quero que você perceba que você é o resultado de tudo que veio antes.
mas ao mesmo tempo, Deus te fez. Mesmo que você venha carregando tudo, toda a força, toda a mansidão, todos os contratempos, desavenças, toda forma de amar, Deus te fez única. E olhando para você nesse espelho, diz assim: eu me aceito como sou. Eu, hoje, escolho ocupar o meu lugar na vida. Hoje, eu volto pro meu lugar. Eu quero que vocês pensem em um relacionamento que te desafia. Pode ser com o marido, pode ser familiar, pode ser com a mãe, com o pai, com o avô, pode ser uma amizade e pode ser até profissional. Uma pessoa que você fala: nossa, essa pessoa é difícil para mim. Eu quero que você visualize essa pessoa na sua frente. Respira e só sente como é sentir ela na sua frente. Como é para o seu corpo. Olha para ela. E veja quem é maior, quem é menor. Sem culpa, gente. Apenas eu quero que vocês percebam o que essa relação difícil está tentando me mostrar. Pergunta para essa relação. O que esse vínculo está tentando me mostrar? E sem fazer força, vocês vão receber a resposta. Olhando para essa pessoa difícil, diz assim para ela: eu vejo você. Eu vejo o que esse relacionamento me mostra sobre mim. E eu recebo o aprendizado. E hoje eu devolvo o que não é meu. Eu fico só com o que é meu, só o que me pertence. E te devolvo o que é seu. Devolve para ela. Você tá com uma sacola e devolve a sacola para ela. Eu sigo só com o que é meu. Devolve o que pertence a ela. E lembra todos os seus familiares? Imagine que agora eles estão atrás de você. Seu pai, sua mãe, seus avós, eles estão atrás. E do seu lado estão os seus relacionamentos. E na sua frente está o seu futuro. Um futuro que você pode construir. E olhando para esse futuro, diz assim para esse futuro: eu sigo livre, inteira e presente nos meus relacionamentos. Eu quero ser eu mesma nos meus relacionamentos. Eu quero encontrar a minha verdadeira identidade. E que eu possa fazer as pazes hoje
com a minha personalidade. Que eu possa aceitar aquilo que eu sou única. Aceitar aquilo que Deus me deu. E você caminha em direção a esse futuro, caminha para frente, deixando todo o peso, toda a culpa, toda a cobrança, todo sentimento de fracasso para trás. Você vai caminhando cada vez mais leve e inteira, sabendo que você está indo de encontro com o seu verdadeiro eu. Que nesse lugar de amanhã, você pode ser apenas você. Você pode ser apenas ser. As pessoas vão amar você simplesmente por você ser e não pelo que você faz. Isso é um amor genuíno. E que declare que as pessoas que ficarão do seu lado nesse futuro serão as pessoas que te amam de verdade. As que te amam pelo que você é. Não quando você se diminui para esse relacionamento, para essa amizade. Se esse relacionamento, e eu não digo só casal, esse relacionamento difícil, eu sinto que tem relacionamentos difíceis. Se esse relacionamento difícil, ele desperta em você uma qualidade ruim, esse relacionamento, ele não é saudável. Ah, quando eu tô com ela, eu me sinto desvalorizada, menosprezada, ou então eu sou quem eu não gostaria de ser. E nesse futuro, você escolha relacionamentos saudáveis. E que relacionamentos que possam acrescentar na sua vida. E levar para onde você quer chegar. Para onde Deus quer te levar. Então respira. Sente como é estar nesse lugar do amanhã sendo. Apenas sendo você. Sem carregar nada, sem expectativas, sem ter que suprir nada de ninguém, de ter que agradar, com medo de falar alguma coisa e a pessoa não gostar. Esquece tudo isso. Nesse lugar você é livre para ser você. Sente como é estar nesse lugar. Observa a sensação no seu corpo de como é estar nesse lugar. E declare, a partir de hoje, eu caminho em direção a esse futuro. E abastecida, sabendo que você precisa fazer para construir um amanhã melhor, vocês vão voltando. Devagarzinho, cada uma no seu tempo, vão voltando aos pouquinhos, pro aqui, pro agora, podem abrir o olho. E voltando, eu quero que vocês escrevam uma frase. O que você precisa fazer hoje para fazer as pazes com você mesmo? Enquanto vocês escrevem, eu quero falar para vocês. Vocês percebem como tudo está interligado, conectado?
Tá tudo ligado, gente. Se eu não me amo, se eu não me aceito do jeito que eu sou, eu projeto essa falta no outro. Eu quero que o outro me preencha. Se eu não sei quem eu sou, eu perco meu lugar. E desse lugar que eu perco, eu me desequilibro. Se eu não me permito relacionar, esse aqui é forte. Eu não tenho espelhos que me ajudam a crescer. Porque relacionamento é isso. O relacionamento me ajuda a me curar e me leva para o crescimento, me leva para o mais. Lembra que a gente precisa do mais? Do mais. Então, se eu não me permito me relacionar, eu não tenho esse alguém, esse espelho para me ajudar. Então, o que os relacionamentos precisam? Precisam primeiro de autoconhecimento, se olhar para dentro. Depois, ocupar as ordens. Cada um tem o seu lugar. Eu tenho um lugar, o Bruno tem um lugar, o José tem o lugar dele de filho. Minha mãe, meu pai tem um lugar de pai e mãe. E precisa ter a troca, né? Autoconhecimento, respeito às ordens e troca. Qual é a troca? É permitir que o outro me mostre aquilo que sozinho eu não enxergo. Compartilhei com elas ontem também, que às vezes o Bruno vinha para me abraçar. Eu abraçava, mas já empurrava ele. Automático, gente, não era consciente, era inconsciente. Ele me abraçava, eu colocava, aí eu já queria sair, eu já empurrava o quadril dele. Sabe quando você desce o braço, tá aqui, aí você desce o braço e já põe assim? E um dia ele falou pra mim: "Você não deixa nem eu te abraçar." Eu deixo sim, acho que eu não deixo. Ele: "Não, você me empurra." Eu. E um dia ele me abraçou e eu fiz isso. Aí na hora ele falou pra mim: "Tá vendo? Sozinha eu não conseguia enxergar." Aí agora, quando eu vou querer, eu já vou me permitir ser amada. Quando eu identifico tudo isso dentro do meu relacionamento, quando eu me conheço, quando eu respeito as ordens, quando tem essa troca, a relação ela deixa de ser um peso e ela se torna o quê? Fonte de crescimento. Crescimento. A gente precisa crescer. E às vezes é o contrário, eu já vi também, viu, gente? Eu falei que a gente cresce. Eu já vi muito marido fazendo curso de autoconhecimento, destrave, fazendo terapia, coach, e a esposa ficando para trás. Aí ele reclamava que ele ia conversar com ela de coisas que ele tinha, descoberto e não sei o quê. Ela não entendia bolhufas. E ela achava chato. E aí, o que aconteceu? Vai se distanciando. Qual é o perigo? Ele encontrar alguém que fala a mesma língua que ele. Aí a pessoa vai ouvir, vai entender, vai conversar com ele, pronto. Vocês viram aonde que acontece as coisas? Dei um exemplinho aqui bem. Então, para a gente já caminhar para o fechamento, eu quero perguntar para vocês: o que você percebe hoje que precisa ajustar no seu relacionamento? Para que o seu relacionamento ele fique mais leve. Em você. O que você precisa ajustar? Outra pergunta. O que você descobriu hoje sobre o seu jeito de amar? E escolham
algo, porque foi visto. Eu trouxe para vocês do inconsciente para o consciente. E para a gente se curar, a gente precisa de uma ação. Então, decidam hoje o que vocês vão praticar na semana para um desses vínculos, para melhorar, para gente, relacionamento não é sobre perfeição, é tudo perfeito. É sobre presença. E essa presença, cada relacionamento, cada vínculo é uma oportunidade para você crescer. Então, se o relacionamento está difícil, o que isso está querendo me dizer? Espero do outro. Eu espero que o outro me preencha, sendo que eu preciso estar cheia. Porque se eu não olhar para isso, ela tá falando ali, gente, o outro vai minar e não vai preencher. E aí você vai cobrar dele cada vez mais atenção, mais carinho, mais e mais e mais e mais, e ele vai fazer mais e nunca vai te preencher, porque tem um lugarzinho que é só você mesma pode se preencher. E aí eu espero que o outro me preencha, que o outro faça. Eu quero que o outro melhore. Eu quero que começa. Eu sei de tudo. Ela disse, e realmente é o que acontece. E aí, às vezes, você quer que ele faz mais, ele não consegue fazer mais também, porque ele também tem as dores, as dificuldades, os traumas dele. Aí, o negócio desanda mesmo. Ah, porque ele nunca me dá atenção. Ah, porque ele... Lá, 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 lá. Então, que a partir de hoje, vocês consigam de olhar com mais compaixão e olhar para o outro com um pouco mais de verdade. Escrevam ali para mim uma palavra sobre o encontro de hoje. Qual é a palavra que fica para vocês? Escrevam para mim saber o que tocou em você. Aceitação. Deus deixa pra gente, ontem eu li para elas esse versículo, né? Ame o próximo como a si mesma. Como eu vou amar? Aí ontem eu deitei na cama, né? E o Bruno, como foi o encontro com as meninas? E eu contando para ele e tal. E aí eu falei para ele desse versículo que eu tinha falado para elas e tal. E aí ele ficou, sabe quando a pessoa fica pensando? Ame o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o outro? Se você não se ama, então Deus deixou isso pra gente. Então, o limite, quando eu consigo me amar, eu consigo me acolher. O que mais, gente? Escrevam a palavra ali. Vou passar a me amar mais. Imagina você cheia de você, do Espírito Santo, abastecida. Imagina como você vai transbordar isso nos seus relacionamentos, na sua casa. Vai ser melhor? Vai ser ainda. Então, para mim fazer o outro feliz, eu preciso primeiro
me sentir feliz comigo mesmo. Porque o outro não vai me preencher. E eu vou querer cada vez mais, tomar mais. Me amar. Ame você. E eu tô aqui falando pra vocês isso, mas pensem que não serve pra mim, não. E reconectar com o meu eu, me valorizando, me admirando, só assim posso transmitir e se tornar leve. Não é o outro que vai fazer isso. Não é o outro que vai te valorizar, que você vai se sentir leve. Você com você mesmo. E essa é a luta diária que a gente deveria ter, né? Nós com nós mesmos. E aceitar, sabe? Aceitar aquela qualidade. Às vezes a gente precisa só de um direcionamento. A gente precisa se conhecer melhor. Porque às vezes a gente quer tanto mudar algo em nós, algo na nossa personalidade, que eu já disse pra vocês. E na verdade é só um ajuste, uma lapidação. Não queira mudar. Tente transformar aquilo que vocês não gostam. Eu sempre fui muito explosivo. Agora eu canalizo essa explosão para outro lugar, não para dentro da minha casa, não para o meu filho, não para o meu marido. Eu posso canalizar como lá na atividade física, para fazer as coisas, para fazer montar uma aula, para dar uma aula. Então eu uso eu faço eu desloco, né? Que é isso, a gente entender aonde a gente vai pôr a energia. Certo? Espero que tenha servido para vocês que estejam aqui. Espiritualmente falando, Deus nos deu um lugar único para crescer, para florescer. Quando eu tento ser quem eu não sou, ou carrego algo que não é meu, eu saio do centro e Deus me confiou. Ok? Eu vou dar alguns recados aqui para a gente finalizar. Primeiro, a gente já está com 70% das inscrições preenchidas para a imersão, para o restaurar. O restaurar não é só relacionamento. Vocês viram que de quando a gente começou com as imersões, com os encontros pré-imersão, o quanto a gente vem trabalhando o eu. Porque antes de eu trabalhar relacionamento, eu trabalho o eu. Então fica o convite para quem quer viver um dia inteiro com a gente. Um dia inteiro. Essa semana vai ser uma semana de alinhamento. Então eu convido quem sentir que é para você estar lá, para se curar, para se restaurar, de encontro com você mesma, para que você possa amar mais o outro. Fica o meu convite. Será uma honra caminhar com vocês nesse dia. É só me mandar uma mensagenzinha lá no WhatsApp. E agora eu vou finalizar com vocês, mas eu vou abrir uma constelação, duas constelações, uma 9h30 e uma 10h30. Se alguém sentir de que querer entrar e participar, ficam à vontade. Bom, eu vou mandar o link lá no grupo para quem quer entrar na constelação. Tá bom? A gente vai precisar, talvez, de representantes. E quem estiver disponível e quiser participar, sempre muito bem-vindas. Ok? Um beijo. Ficam com Deus. E o que será que a gente vai viver essa semana, hein? Decidam. Tomem a decisão de melhorar. Tá bom? Um beijo. Ficam com Deus.